Galera, é o seguinte, na época do PS2, você sabe o que existia por trás de 2 anos e meio de desenvolvimento? Você sabe o que era possível fazer com um jogo dentro desse período? Silent Hill 4 definitivamente não é o jogo mais aclamado da franquia, só que existe uma série de fatores que faz a gente começar a olhar para ele com outros olhos depois de entender o que tem por trás da mensagem que ele traz, como os personagens se configuram ali e, obviamente, por que a sua parte técnica é tão impressionante. A esfera visual de Silent Hill 4, na verdade, sustenta muito do que o jogo quer passar para o jogador durante a gameplay, o sentimento claustrofóbico, um terror mais direto e objetivo, diferentemente de como acontecia nos games anteriores, e até mesmo a sua atmosfera são sustentados pelos visuais, como por exemplo transformar uma simples sala em um lugar agoniante, como dar uma sensação de inconsistência na segurança em um ambiente que teoricamente é seguro. Já imaginou uma sala de save de Resident Evil não sendo segura? Como a responsabilidade nos visuais mais do que nunca dessa vez era muito alta, esse pode ser o jogo que melhor exemplifica como pegar o fim do PS2 e usar toda a experiência obtida ao longo da série para trazer os recursos visuais mais básicos, como simples texturas, para um padrão tão alto que mesmo nos anos de 2004 e 2005 não era muito comum de se ver. Esse jogo é o PS2 em sua glória. A ideia então é muito simples, a gente vai procurar entender o que é o Silent Hill 4 no PS2, como os gráficos dele se comportam, o que eles fazem para ter um nível tão alto, mesmo fazendo parte de um acervo de técnicas tão básicas, e por último, e o que eu considero ser o mais importante, nós vamos ver o papel disso tudo na atmosfera do título. Então não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. O mundo de Silent Hill é bem diferente no quarto jogo da saga, e é desse ponto que a nossa história começa. Dos 4 primeiros jogos, esse é considerado como o mais diferente deles, e por isso uma parcela dos fãs não ficou muito satisfeita com o resultado final. Só que, se ele tem uma ideia diferente dos demais, isso também quer dizer que as responsabilidades técnicas também seriam diferentes. Alguns inclusive chegam a dizer que graficamente ele é inferior ao jogo que o antecede. A verdade é que, fazendo parte da parcela que caiu no desgosto com Silent Hill 4, eu precisei rejogar o título para entender o que ele realmente queria fazer naquela época e como ele conseguiu usar o poder do PlayStation 2, determinando um limiar que raríssimos jogos conseguiriam atingir ou ultrapassar. Ou seja, Silent Hill 4 realmente não é um jogo fácil de se apreciar, mas com toda certeza ele tem seu mérito. Na época em que a E3 existia com a sua multidão de pessoas, no ano de 2004 do evento, Silent Hill 4 foi trazido para apresentar ao público uma demonstração. O conceito foi bem simples, mas inovador, e diria que isso por si só já conseguiu explicar bastante de como o jogo funcionaria e qual mensagem ele iria trazer. Mesmo com a multidão observando o game, o stand de Silent Hill 4 recriou o cenário que funciona como a casa do protagonista, Henry Townsend, para poder exibir a demonstração. O local foi adaptado para poder acoplar as clássicas TVs de tubo para poder colocar os consoles, algumas pessoas conseguiam entrar para poder testar e uma multidão ficava do lado de fora enquanto isso, vendo a demonstração do título. Essa ideia é algo que vocês precisam manter em mente, ela vai ser útil para a gente entender como o jogo funciona. Comparado com o anterior, que foi lançado no ano que antecedia ao ano do evento, Silent Hill 4 trouxe mudanças bem súbitas para a franquia, e por ter tido um desenvolvimento paralelo com Silent Hill 3, isso soou muito estranho. Mas nessa demonstração, a mudança que mais chamou a atenção com toda certeza foi o estilo de câmera em primeira pessoa. Mudanças como essas aconteceram porque Silent Hill 4 na verdade foi concebido para ser um jogo independente, uma espécie de spin-off, ainda que se passe dentro da franquia Silent Hill. A ideia era tentar agradar uma parcela do público que já estava desagradada com a série depois do lançamento do terceiro jogo, apresentando uma espécie de novidade, ao mesmo tempo em que tentava abrigar novas pessoas que até então não tinham chegado até a saga. A história principal ser mais objetiva e direta, com um personagem pouco expressivo para poder facilitar com que o jogador assumisse o papel dentro do jogo, e os combates mais ligeiros e, de certa forma, até um pouco inspirados em um estilo arcade, foram táticas para poder atrair esse novo público. Você deve ter estranhado que Henry, mesmo sendo centralizado nas cenas, fala pouco ao longo do jogo, certo? E às vezes em que ele fala, tudo se destaca muito nos visuais, para poder ser algo bem pontual. De um lado, apesar de muitos terem reclamado disso, esse tipo de característica no personagem foi proposital para poder trazer o jogador para o papel dele, especialmente nos momentos em primeira pessoa. Você precisava se sentir naquele lugar. Além disso, para um game da franquia Silent Hill, também pode soar estranho uma história tão objetiva e direta que consiste basicamente em um assassino serial querer realizar um ritual que envolve
resolve você como uma das vítimas. E claro, os combates terem mecânicas mais ligeiras, com o número de itens em tela ocupando espaço e um sistema de física de impacto muito mais leve e dinâmico, considerando o padrão da franquia, também foi motivo para todo mundo estranhar. Tudo isso foram mudanças que tiveram liberdade de acontecer porque na quarta entrada da saga, esse pelo menos a princípio não queria ter o compromisso com ela diretamente. No começo seu nome era apenas The Room e ter recebido o nome da franquia posteriormente pode ter sido muito mais um incentivo do apoio comercial do que qualquer outra coisa. Afinal, será que o jogo venderia bem se ele não tivesse associado a Silent Hill em seu nome? O ponto é que receber o nome de Silent Hill faz com que em algum momento ele tenha que abordar a profundidade que a saga sempre teve. Então a superficialidade em alguns elementos, como por exemplo é o caso da própria história, em algum momento precisou ser deixada de lado. O que ninguém esperava, e talvez seja um dos motivos de uma parcela dos fãs não abraçarem esse jogo, é que essa profundidade nesse tipo de elemento seria seletiva. Vamos com calma, eu vou te explicar. Silent Hill 4 funciona como uma grande descida por uma escada em espiral na sua profundidade, e toda vez que você para poder observar alguma coisa no meio do caminho, existe uma história sendo contada para além da história objetiva e direta que ele já te oferece em princípio. Só que parar nesse meio de caminho é uma escolha do jogador. Esse foi o meio que encontraram para poder tentar continuar agradando aos fãs de longa data que gostam de profundidade, ao mesmo tempo em que tentaram pegar um novo público com a premissa mais objetiva e direta. Se tinha Silent Hill no nome, obrigatoriamente esse jogo precisava oferecer essa profundidade, ela precisava aparecer de alguma maneira. Vejam bem, em diversos momentos do game você vai se deparar com o antagonista dele. Seu nome é Walter Sullivan. E a sua história, objetiva e direta, passa a não ser tão objetiva e direta quando você escolhe o aprofundamento do game. Walter nasceu justamente no apartamento de Henry, o 302. Só que ele foi abandonado lá porque seus pais não o queriam, e logo ele foi levado para o orfanato de Silent Hill, que cultua os costumes religiosos da cidade. Algo que, como vocês já devem imaginar, envolve diversos rituais. Um dos rituais, no entanto, é o ritual que Walter fica obcecado porque dá a oportunidade dele reviver a sua mãe, que desde pequeno ele passou a acreditar que era o próprio apartamento em si. Assim, a primeira etapa da profundidade começa quando olhamos de onde veio essa ideia. Existe um conto chamado Coin Locker Babies. Nesse conto, nós temos a história de dois meninos que foram abandonados no armário de uma estação de trem pelos seus pais, foram criados em um orfanato para depois serem adotados, mas passaram a vida inteira tentando encontrar seus verdadeiros pais em nível em que um deles chega a se tornar um sádico. Walter surgiu dessa ideia. Só que toda essa história de abandono acaba gerando muitas perguntas, e as respostas para essas perguntas aparecem quando você escolhe que elas apareçam. O diretor e também escritor do game, Suguro Murakoshi, acredita que para um jogo funcionar como um jogo de fato, as decisões precisam estar sempre nas mãos do jogador, porque essa é a maneira mais fácil de fazer com que ele entre no mundo do game. Isso quer dizer que o diretor, que antes foi o responsável pelas cenas dramáticas de Silent Hill 2, agora tinha o poder de colocar em prática essa visão, e esse foi o primeiro Silent Hill que teve esse tipo de dinâmica por conta disso. As maneiras como o jogador pode aprender mais a respeito da história do game e sobre os personagens que estão ali são inúmeras. Às vezes um diálogo pode acontecer com um personagem no cenário fora de uma cutscene ao longo da gameplay, algo que é bem comum. Henry também pode olhar pelo olho mágico do apartamento dele para poder ver o que acontece do lado de fora, já que ele está preso ali dentro. E ele pode até espiar por um buraco na parede o apartamento de Aileen, que é a sua vizinha. E cada uma dessas possibilidades tem não apenas uma resposta para alguma pergunta do jogador, como um efeito colateral no mundo do jogo. Um grande efeito colateral, por exemplo, é que a possibilidade de olhar escondido o apartamento de Aileen é representada de maneira contrária em uma sala do hospital do jogo em que aparece uma cabeça gigante da personagem observando Henry. A cabeça não faz nada, só fica te olhando com um olhar agoniante. Isso representa o mesmo ato que Henry faz com a personagem ao olhar escondido para o apartamento dela. A ideia é passar um sentimento empático, porque dessa vez é você quem está sendo observado. Já na história existem as narrativas complementares que são da sua escolha descobrir e podem ser a resposta para alguma pergunta que você talvez tenha. Uma delas é descobrir que o zelador do prédio, que na verdade foi quem achou Walter completamente abandonado no apartamento 302, é o pai do James Sunderland, de Silent Hill 2. E essa é uma descoberta que acontece olhando sempre no olho mágico da porta do seu apartamento para poder ver as conversas dele em que ele cita o filho. Se você não fizer esse tipo de ação, você não vai descobrir esse detalhe da trama. Outro caso são as respostas para as perguntas que podem ter ficado no ar sobre Walter Sullivan, como por exemplo, o motivo dos pais terem abandonado ele. Uma representação da mãe de Walter surge em dado momento do jogo com as memórias dela com relação ao ocorrido. E esses são dados opcionais que dão profundidade à trama. Você não precisa saber deles, mas é interessante que saiba. O curioso é que toda a frieza de Walter
Walter, que o levou a se tornar um serial killer, tem uma contraparte, e essa contraparte apresenta pra gente os elementos visuais que explicam como usar o máximo do PS2 e como os gráficos sustentaram Silent Hill 4 tão bem. E essa contraparte se chama Henry Townsend, o protagonista do jogo. Henry a princípio não parece ser um personagem tão interessante, mas o contexto que o envolve faz isso por ele. Ao invés de ser um protagonista que se opõe diretamente ao antagonista, ele funciona como um que anda em linhas paralelas com ele. A frieza, a falta de expressividade e a capacidade de fazer qualquer coisa para poder chegar no seu objetivo final, que nesse caso é escapar do apartamento em que ele está trancafiado, estão aqui assim como estão em Walter. A diferença está em como tudo isso é aplicado no protagonista. Silent Hill 4 usou o básico do PlayStation 2 e fez o máximo com esse básico. E o protagonista, com todo esse contexto, é a melhor maneira de exemplificar isso. A falta de expressividade, por exemplo, para passar a frieza necessária e ajudar ao jogador a entrar no personagem, são representados pelos gráficos fazendo uso de um elemento muito simples: textura. Henry não tem muito papel nas animações, mas as poucas vezes em que ele aparece centralizado, ele é provavelmente o personagem mais bem detalhado que nós vamos encontrar no jogo ao lado de Walter e tá no pódio dos melhores visuais do PS2 nesse sentido. E tudo isso acontece por conta das texturas. As texturas de Silent Hill 4 são amparadas por um mapeamento de alta definição considerando os padrões daquela época. Em outras palavras, isso quer dizer que a contagem poligonal do personagem pode até fazer parte do padrão daquele período, que girava em torno de 4 a 5 mil polígonos, mas o trabalho de texturização foi o mais importante. Esse tipo de detalhe permitiu o personagem ter elementos fundamentais na sua construção, enriquecendo o modelo quando ele aparece e transmitindo um pouco da sua personalidade. Então, a maneira como a barba falhada representa o desleixo do personagem, os olhos cansados indicam que ele pensa demais e até as poucas sardas que ele tem são representados, é tudo resultado de um excelente trabalho de texturização. Diria até que textura é o principal recurso visual desse jogo. Por isso ele sustenta essas características de Henry tão bem. Se o personagem fosse contar apenas com a contagem poligonal do jogo, talvez esse trabalho não fosse tão bem representado. A textura foi fundamental por aqui. Olhem, por exemplo, para como o sangue se mexe no corpo de Eileen. Esse é um resultado de um truque técnico que consegue colocar texturas para poder se movimentar em um objeto dinâmico, como o corpo de um personagem. Algo bem difícil, diga-se de passagem, porque ele precisa considerar que o objeto dinâmico está se movimentando ao mesmo tempo em que ele também se movimenta. Normalmente esse tipo de coisa é aplicado a superfícies estáticas, mas aqui conseguiram criar um truque para poder fazer com que mesmo em objetos que estão dinâmicos, ainda assim a gente consiga ver essas texturas se movimentando. E o resultado é sensacional e consegue criar a estranheza que um jogo da franquia Silent Hill demanda. Esse conjunto de polígonos nos modelos com um excelente uso de texturas acoplado a como a iluminação funciona, algo que vamos tratar logo mais, foi o responsável por deixar o personagem tão acima da média naquele período. E diria que dentro da franquia, os jogos da geração seguinte não conseguiram manter esse padrão, mesmo se tratando de jogos lançados para consoles seguintes. E isso é o que o classifica inclusive como um jogo que faz o bom uso do fim do PS2. Mas como que coloca Henry como um personagem interessante é o seu contexto, o trabalho da textura não poderia parar por aí. E por isso ele acaba se alastrando para os ambientes. Bom, a visão em primeira pessoa tem um fundamento nesse jogo, e ela só acontece no apartamento do protagonista. Esse apartamento é a zona segura do personagem. É a área em que você pode voltar para poder recuperar a sua vida e organizar os itens do seu inventário. É um lugar de paz para Henry. O ponto é que ela é uma área segura por uma suposta fobia social dele, o que explicaria a maneira desengonçada com a qual ele interage com os outros personagens do jogo. Por isso, apesar de ser uma zona segura, ainda é uma zona desconfortável. O apartamento é pequeno demais, repleto de móveis, e o estilo de câmera deixa tudo muito grande diante de você. E é aí que as texturas entram em cena nos ambientes. O grande X para os ambientes serem tão detalhados aqui é que o mapa de textura de fato faz um bom trabalho, mas é a direção de arte que faz o molde de como tudo precisa se apresentar. Ter esse aparato todo foi muito importante porque nesse momento, como a câmera acontece em primeira pessoa, ela nos dá a chance de ver tudo bem de perto e também a chance de nos colocar naquele ambiente. Então, quanto mais próximo aquele ambiente parecesse da realidade, melhor, mais fácil seria da gente se identificar com aquilo. E ter detalhes é fundamental para isso, mas também
é fundamental para poder criar a atmosfera nesse local. O que acontece aqui é que o que antes era um lugar seguro passa a ser de maneira bem gradual um ambiente perigoso. Aos poucos, a insanidade de Walter começa a sair da dimensão paralela e entra no apartamento, tirando Henry da zona de conforto dele. As coisas ficam tão estranhas no local que fantasmas começam a entrar na zona segura de Henry, onde você achou que isso não iria acontecer. E a dinâmica de como essa invasão acontece é uma responsabilidade completa da textura para poder ser representada. Aos poucos, as superfícies do apartamento vão se moldando de acordo com o quão invadido ele vai ficando. E isso dá a possibilidade de observarmos elas mais sujas, com direito até a algumas superfícies estranhas nas paredes. Por isso, a textura foi um elemento bem trabalhado aqui. Todo o mapeamento consegue revelar detalhes incríveis nesse apartamento, mesmo sendo teoricamente um ambiente tão simples. E tudo isso acontece porque, apesar dele ser um ambiente simples, ele também é um personagem desse jogo. E personagens estão sujeitos à mudança. E isso é algo que acontece com bastante frequência por aqui. Só que o fantasma chama a atenção porque começamos a ver que diferentes camadas de texturas foram criadas para gerar complexidade também na superfície, não apenas nos personagens. E essa mudança acontece em tempo real, dando sensação de movimento. À medida que o fantasma vai entrando, a textura ampara o efeito, criando relevos nas superfícies e cria uma sensação de que ela está se mexendo. O efeito é simplesmente muito bonito. Isso tudo acontece ao mesmo tempo em que a fobia social do personagem é tratada. Isso não é esquecido em nenhum momento durante o jogo. Olha que interessante, no meio de todo o caos, o jogo te dá a opção de olhar frequentemente pela janela do seu apartamento para poder ver o mundo real do lado de fora. E lá, nada fora da realidade. A vida das pessoas continua acontecendo, mesmo que Henry não esteja nada bem. O lado externo, obviamente, não é tão detalhado e tem diversas superfícies planas com objetos com uma baixa contagem poligonal, texturas chapadas, além de muita repetição de NPCs. Mas o objetivo daquele lugar foi concluído. O inferno de Henry é um inferno isolado muito bem representado pelos gráficos. O que está do lado de fora não precisava ser tão bem representado assim. O que a apresentação do jogo na E3 fez, isolando Silent Hill 4 numa sala para algumas pessoas, deixando outras do lado de fora, foi representar essa exata mesma ideia. Mas a invasão do mundo de Walter sobre o mundo de Henry mostra ainda mais dinamismo usando também essas texturas. A técnica usada no modelo de Eileen dessa vez foi usada em larga escala para poder ser aplicada a algumas paredes, por exemplo, modificando completamente a estrutura do local e alterando a atmosfera. Lembrando muito o que Silent Hill 1 e 3 fazem para poder denominar o que é uma realidade alternativa. É um show à parte para a época. Não o suficiente, reparem por exemplo que na prisão de água existem gotas caindo a todo momento e essas gotas são representadas também por uma simples textura. Muitas vezes essas gotículas representadas por texturas caindo do teto chegam a passar um ar sobrenatural para o game, revelando o quão importante a aplicação de textura é aqui. Indo de ambiente para ambiente, também é incrível observar como a textura foi trabalhada de diferentes maneiras só para poder gerar a individualidade de cada um deles. Só que isso também aconteceu com a iluminação do jogo. Diferentemente de Silent Hill 3, o quarto game opta por recursos menos dinâmicos, e isso não é à toa. Como a ideia do game foi ser amparado por um estilo um pouco mais voltado para a ação, trazendo combates levemente inspirados por pontos de arcade, elementos como a lanterna foram abandonados, e a lanterna sempre foi um grande gerador de iluminação dinâmica na franquia. Só que como ela não está presente por aqui, a princípio não existia o motivo para poder manter um recurso tão pesado como esse. Mas as coisas não são tão simples assim. O que acontece na verdade é que as fontes de luz agora são providas pelo próprio cenário e são mais de uma. Gerar um sombreamento dinâmico aqui agora exigiria demais da plataforma justamente por conta da quantidade desses pontos de luz e por isso optaram por esquecer a ideia, pelo menos aparentemente. Só que mesmo assim, o jogo tem bastante sombreamento. A maioria dos objetos, as superfícies ou estruturas conseguem ter suas próprias sombras, e isso pode deixar as coisas confusas, mas na verdade é tudo bem simples. O esquema de iluminação aqui foi gerado com um sistema chamado de Backlight. Esse sistema calcula o visual da iluminação na cena, iluminando objetos e superfícies estáticas apenas. Então, a grosso modo, as sombras geradas são uma textura, e já vamos falar delas. Só que a atenção que precisamos dar a esse elemento nesse jogo em específico é para a qualidade da iluminação indireta que é calculada pelo Backlight aqui. Obviamente existiu um amparo no mapa de textura que consegue escurecer pixels e assim simular um sombreamento na superfície através desse escurecimento. Algumas áreas das superfícies podem ser escurecidas apenas porque o mapa de texturas definiu que elas seriam assim. Mas boa parte da iluminação indireta aqui se sustenta com esse esquema de iluminação e o resultado acabou sendo ambientes muito realistas, mesmo para aquela época. A iluminação indireta é fundamental
fundamental para isso. O problema é que essa técnica não consegue reagir a elementos dinâmicos, como o próprio personagem, seja para poder iluminar ou para projetar as sombras, e por isso usaram um outro artifício chamado de Light Probe. O Light Probe faz um cálculo de que áreas precisam receber um comportamento de luz em objetos dinâmicos de acordo com a luz que está presente na cena. Então vamos dizer que ela pega toda aquela luz que está presente no local, que já foi calculada para os objetos estáticos, e faz agora com que aquela luz seja capaz de interagir com objetos dinâmicos. Em outras palavras, isso permite que o tom do preto da sombra do ambiente ou o tom claro da luz do local possam interagir com o personagem, mas isso não quer dizer que aquela sombra que está presente ali vai de fato interagir com ele, entende? Basicamente o que acontece é, quando o personagem entra numa área sombreada, ele é escurecido, e quando ele vai para uma área clara, ele é clareado. Porque o que acontece é que o que está sendo calculado é a influência da luz, então as áreas sombreadas são tratadas na verdade como áreas escuras, o que resulta apenas no escurecimento do tom do personagem, e não necessariamente da interação da sombra do cenário com ele, porque aquela sombra não é de verdade, ela não está sendo projetada em tempo real. Uma sombra de um objeto mais detalhado, por exemplo, só vai ter detalhes sobre o personagem se ela for dinâmica, e essas sombras dinâmicas quase não surgem por aqui porque elas aparecem apenas em objetos dinâmicos, já que o backlight não consegue projetar a sombra no que está se mexendo, e esses objetos dinâmicos quase não compõem o cenário. Dar ênfase para a iluminação é sempre importante em jogos da geração do PS2, porque essa é uma geração em que isso quase não acontecia, justamente por conta da dificuldade, e aqui o foco foi tão grande que até o personagem recebeu uma técnica relativamente pesada para a sombra dele, e essa técnica é chamada de Stencil Volume Shadows. Esse tipo de sombra, por ser uma técnica pesada para a época, considera um modelo inferior do personagem que fica invisível aos olhos do jogador apenas para poder ser projetada. Então, ao comparar os contornos das sombras com os contornos dos personagens, dá para observar que a sombra tem muito menos qualidade nesse sentido do que o modelo em si. Os modelos são mais arredondados, por assim dizer. Mas ainda assim é uma técnica que não apenas projeta a sombra do personagem, como também faz com que ela consiga interagir com o próprio modelo. Então a gente vai conseguir ver personagens que têm sombras renderizadas neles mesmos. E isso é muita coisa considerando o ano de 2004. O efeito é muito bonito. A iluminação pode até não ter sido o efeito protagonista desse Silent Hill como as texturas foram, mas ela desempenha seu papel muito bem. Quando ganhamos a liberdade para explorar os apartamentos do prédio, a gente vê que cada um deles tem um trabalho de luz, principalmente indireta, individualizado, gerando um aspecto único para cada um que você entra, algo que, como a gente já mencionou, as texturas também fazem. E é nesses mínimos detalhes que Silent Hill 4 mostra como usar bem o poder do PS2 quando ele estava chegando perto do seu fim. É o resultado de 2 anos e meio de desenvolvimento, um desenvolvimento muito hábil. O nível de detalhamento foi tão grande que aplicaram até um efeito de bloom nas luzes para fazer parecer que elas têm capacidade volumétrica, como hoje em dia a gente encontra. Isso se destaca no ambiente da floresta, inclusive. Poucas desenvolvedoras tinham esse cuidado naquele período. Uma curiosidade é que quiseram tanto manter o padrão de qualidade da franquia que os movimentos de alguns fantasmas foram feitos à mão e não usando a captura. A ideia era usar o que eles chamam de identificadores UK para deixar a movimentação desses fantasmas mais parecida com o que é visto em filmes de terror. Esses identificadores são ligados por pontos que, quando um membro se mexe, esse ponto manda um sinal para o outro membro que está conectado a ele se mexer da forma correspondente. Um detalhe fundamental para os combates contra eles, porque a movimentação desse tipo de inimigo é bem distinta e até agoniante, eu diria. Por isso, apesar de tudo, Silent Hill 4 ainda é um jogo a ser apreciado. Constantemente ele explora o sentimento de solidão do protagonista, e apesar de não te colocar diretamente em Silent Hill, ele brinca com a solidão da cidade de diversas outras maneiras e não esquece de mostrar que ela existe. Mas agora deixa aqui no campo dos comentários, qual outro jogo do PlayStation 2 você acredita que se equipara a Silent Hill 4 em termos técnicos? Eu quero saber um pouco da sua experiência. E no mais, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, eu sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.